Para você, que bom. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te ilumine, te guarde, te abençoe. Tudo de bom. É um momento muito importante para nós. No domingo, né, de manhã, todos os domingos de manhã, nos reunirmos, pessoas de mais de 20 países, todos em um culto online através da rádio. Que maravilha, né? Eu gosto muito de ouvir as pessoas. Um tem uma oportunidade, outro tem um salmo, outro faz uma oração, que é um culto, né? Então, um culto, muita gente fala. Vamos conversar agora sobre planos, projetos, planejamento. Deus seria contra planejamento? Às vezes dá a entender, em algumas crenças neopentecostais, que é proibido planejar. É como se Deus comandasse tudo e você não fizesse nada, e Deus fosse contra o planejamento. Pastor, não vou planejar porque quando planeja dá tudo errado. Eu acho que Deus não quer que eu planeje. É o contrário. Deus é o Deus do planejamento. Tudo que Deus faz tem uma ordem, um planejamento. A Bíblia está cheia de nomes, planos de Deus, projetos de Deus. Então, se Deus pode fazer, os seus filhos também podem. Tudo que Deus pode fazer é permitido, é luz, é coisa maravilhosa. Então, os projetos e planos deverão ser feitos sim. E é muito benéfico. O que na verdade acontece é que a maioria das pessoas, elas não aprendem a planejar. Elas não conseguem fazer planos. Elas não aprendem a fazer planos. É exatamente isso. Falamos com Mônica, né? Mônica é engenheira, né? Tá pensando que Mônica é uma matuta do sítio lá, Tupiniquim. Ela é Tupiniquim, sim. Mas ela é uma engenheira, arquiteta, desenhista, desenha quadros. Rapaz, é tique toda. Mas aí é o seguinte, para ela aprender a planejar, ela teve que ter muitas aulas. Como planejar, como fazer. Vai fazer uma casa? Quantos andares? Então, se for um andar, é um planejamento. Se for 2 andares, é outro planejamento. Se for 3, ainda é outro. Então, a nossa vida tem que haver planejamento, sim. E apresentar esse planejamento a Deus. Pastor, eu não planejo nada. Quem faz tudo é Deus. Deus é quem faz tudo. Isso aí é uma espiritualidade barata. Porque Deus é o Deus do planejamento, Deus é o Deus da ordem. Nós é que, na verdade, temos que planejar. Como planejar, pastor? O planejamento, ele tem que ter 50% de emoção e 50% de lógica. Você não pode fazer um planejamento só com a emoção. E também não pode fazer um planejamento só com a lógica. O que na verdade nós não aprendemos a planejar. Se você fizer um plano correto, Deus abençoa e acontece aquilo que você planejou. Você não é um boneco de Deus. Pastor, só acontece coisa na minha vida se Deus quiser. Assim nós somos um fantoche. Quantas coisas ruins acontecem na vida da gente, né? Foi Deus que planejou? Não. Então o planejamento, ele tem que ser feito sim. É como a construção de uma casa. Você tem que planejar quanto sacos de cimento, quantos buracos vai fazer para fazer as colunas, quanto é o tamanho da coluna, quanto de ferro. Parece uma coisa chata, né? Não parece? Mas não é. Porque a falta de planejamento é o motivo de muitos desastres. Ou o planejamento errado. Você tem que aprender com a Bíblia como planejar, como fazer um plano e como fazer com que esse plano dê certo. O Espírito de Deus, de toda sabedoria e graça, pode te ajudar a fazer esse planejamento. O Espírito de Deus, ele é o Espírito de toda sabedoria e graça. Você viver pastor, vive pela fé. Viver pela fé não é ausência de planejamento. Viver pela fé é você ter fé que vai conseguir e começar a planejar como conseguir.
Tem vários casos na Bíblia assim, onde a pessoa houve um planejamento, fez um projeto e Deus aprovou, e Deus abençoou esse projeto. Faça projetos, agora aprenda a fazer seus projetos. Não, pastor, eu vou fazer um prédio de 30 andares. Mas o cara não tem dinheiro nem para fazer uma casa. Então tem que fazer um planejamento lógico e abalizado, bem pesado, medido. Não pode fazer um planejamento louco. Pastor, eu vou para São Paulo. Vai para São Paulo? Vou. Vai para casa de quem? Não sei. Eu vou conseguir emprego. Os caras de lá nem emprego tem mais. Mas eu vou. Então, isso é fé, mas aí às vezes é precipitação, viu? Precipitação. Então, é bom, apesar de parecer chato, o planejamento não é. Você está num prédio, pastor, eu moro num prédio de 3 andares. Graças a Deus que esse prédio foi planejado. Porque se ele não fosse planejado, ele cairia. E no planejamento tem sempre adaptações. Mas essas adaptações tem que ser sempre de uma forma positiva, Não é aquele prédio que foi feito com areia da praia, que caiu com todo mundo e matou meio mundo de gente. Não, é um planejamento. Encontrou uma pedra, então vamos quebrar essa pedra ou colocar a coluna em cima. Ela é grande, como é, que tamanho é? Então tudo isso é necessário para um planejamento sadio. O tempo é radical. Vamos dizer, você não pode abrir mão nos seus planejamentos de coisas importantíssimas. Eita, é importante mesmo, né? É Chiquinha, né? Que diz importantíssima. É chave. Chave não diz assim, né? Importantíssima. Então, tem coisas importantes na sua vida que você não pode deixar de fora do seu planejamento. Evitar planejamento muito longo. Não, daqui a 40 anos, daqui a 30 anos, tudo bem. Pode ser feito, mas esses planejamentos são muito perigosos por causa da extensão do tempo e as coisas mudam. Mudam e a vida é muito dinâmica. Também não pode ser planejamento alface, que é aquilo que você faz hoje e colhe amanhã. Tem que ser um planejamento abalizado pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou falando independente da religião. Nós temos fé, somos de fé. Acreditamos em Deus, no socorro de Deus, na mão de Deus. Mas deve-se ter um planejamento, sim. Pastor, eu estou solteira, quero arrumar um homem. Faça um planejamento, faça voto, faça a campanha das mulheres solteiras, manda a sua carta, vamos orar, fazer voto, fazer de tudo. Mas tem que ter um planejamento. Nesse planejamento inclui pessoas que vão desde o leiteiro ao padeiro, a pessoas solteiras de boa índole, que possa lhe fazer uma esposa, uma mulher feliz. Tem que haver o planejamento. Você chega para Jesus e diz: Jesus, eu planejei isso, isso e isso, Jesus. Me ajuda. Eu planejei. Me ajuda, por favor. Não faça planejamento baseado em fracassos, porque aí sua vida fica limitada. Você tem que fazer o planejamento conforme a situação. Pastor, eu tenho 30 anos, certo? Eu planejo ser uma doutora, certo? Planejo ganhar dinheiro, certo? Planejo ter uma casa, certo? Planejo ter um marido, certo? Agora, quando eu chegar com 50, 60 anos, eu planejo ter um filho. Está errado. Está errado. Aí você está deixando o mais importante para o final. O mais importante é família. Pastor, mas se eu tiver família, eu não me formo. Eu te mostro centenas de mulheres e homens com família formados em cursos grandes. E te mostro centenas e centenas de mulheres que são analfabetas e que nunca se formaram e não são casadas. Então, isso não atrapalha. Então, você não pode deixar de lado família, saúde, estrutura. Eu conversando sobre planejamento olha, a sabedoria do matuto às vezes surpreende, E eu conversando com um matuto do sítio, meu parente, e falando sobre planejamento financeiro e tal. Aí ele olhou para mim e fez: pastor, primeiro o bucho, segundo o luxo. Tudo que pertence ao bucho é primeiro, depois o luxo. Não é que é verdade? Mas às vezes a gente faz o contrário. A gente vai primeiro o luxo,
Aí que tá com fome, né? Depois o bucho. O bucho que o Matuto diz, as necessidades básicas, né? Então, por exemplo, se você planejar ter uma casa, se você planejar ter uma moradia, comece a planejar se vai comprar um terreno, se vai entrar na Minha Casa Minha Vida. Se vou entrar na Casa Minha Vida, você já foi lá na Caixa? Não. Pois vá. Um amigo meu foi lá na Caixa, assim que chegou lá, o cabeça, rapaz, você não tem direito não. Aí ele ia sair, ainda tem uma plaquinha, corretor de casa, não sei o que lá. Ele ligou pro corretor, alô? Sim? Ah, eu sou Chiquinho. Eu tava doido pra comprar uma casa, mas parece que a mulher aqui disse que não tinha direito não. Vem aqui no meu escritório. Aí a gente foi lá. Não, rapaz, mas se você fizer assim, assado, cozinhado desse jeito, consegue. Não é que ele conseguiu? Então você tem que buscar, pedir, bater na porta, fazer um planejamento. Até a vinda do Messias, a vinda de Jesus, foi planejada. Você pensa que foi de bolo, é? Lá no céu, tudo, não, vamos lá, faz a terra, bora. Não, há uma ordem. E a ordem exige planejamento. Você vai fazer uma viagem, você tem que fazer um planejamento. Quanto vai gastar de gasolina? Pastor, eu vou gastar R$80 de gasolina. Pois não bote 80, bote 150. Pastor, eu vou gastar só 80, mas bote 150, porque às vezes você erra uma estrada, tal, tem um erro de cálculo, e você está com o tanquinho cheio. Planejamento. Planejamento. Esse é o nome bom e maravilhoso da sabedoria. Agora, temos que admitir que muitas vezes nós somos falhos no planejamento, porque nós não aprendemos a planejar. Apenas aprendemos a desfrutar, né? A desfrutar. Então, a gente vai para um parque de diversão, estamos lá, brincando, a gente não imagina que aquele parque de diversão foi planejado, que aquela montanha russa teve todas umas técnicas para sustentar aquele carro. Agora, se alguém errar no planejamento, quem tiver na montanha russa está lascado, né? Então, o planejamento é importantíssimo. No planejamento tem que ter uma folga. Uma folga. Essa folga é o seguinte: você não pode dizer, eu vou construir uma parede, vai consumir 5 sacos de cimento, então você guarda o dinheiro só dos 5. Acontece um negócio que você consome 10. E aí? Tem que ter uma folga. E planejamento exige uma pesquisa. Você está construindo uma vida. Vamos dizer que seu nome seja Chiquinho. Chiquinho está construindo uma vida. Não é de bolo assim não, levando com a cara não. Pode até ser, porque o mundo é livre, mas depois Chiquinho está ferrado sem nada na vida. Então você tem que fazer o planejamento. Se o planejamento deu errado, faz outro, mas sempre em cima de um planejamento. Até para lutar boxe tem que ter um planejamento, né? Eu me lembro daquela luta de Holyfield e Mike Tyson. Mike Tyson, com aquela fama dele de derrubar o cara em 3 minutos. A porrada do negão lá era de 250 quilos. É um trator. Então ele dava 2 porradas no cara, o cara caía, né? Mas aí Holyfield começou a assistir Mike Tyson lutando. Eu vi a entrevista e ele percebeu que o Mike Tyson, a porrada maior do mundo, ele não atacava andando para trás, ele só atacava andando para frente. Então, se você fosse lutar com ele, ele ia para cima de você, bum, até derrubar. Então, Holyfield disse, pronto, quando ele vier, eu vou. Então, foi desse jeito. Quando a luta, você pode até olhar no YouTube, quando houve a luta de Mike Tyson contra Holyfield, Mike Tyson atacou Holyfield atacou Mike Tyson, era porrada em cima de porrada. E aí o Mike Tyson sentiu o peso da pegada do outro negão. E aí acabou arrancando a orelha dele na mordida. Se desesperou todo. Perdeu a luta, né? Perdeu a luta. O que foi que houve? Planejamento. A própria Bíblia diz: um rei, antes de ir para a guerra, porventura não senta com seus conselheiros para ver se vai vencer a guerra. E se ele vê que não vai vencer, ele vai mandar carta de paz, condição de paz, vai pedir pinico,
né? Não, vamos ajeitar aqui, vamos conversar. Mas se ele vê que vai ganhar, ele vai, né? E a Bíblia diz: se alguém vai construir uma torre, porventura não senta primeiro para saber se dá o dinheiro para construir essa torre, porque ao contrário, todos vão rir dele, que antigamente era feio, né? A pessoa começar uma coisa e não terminar, todo mundo fica: fulano começou uma casa, não terminou, tá, né? Mas hoje não é mais, né? Devido às dificuldades, mas na época era. Então, Cristo, ele enfatizou o planejamento. Planejamento é importantíssimo. Pastor, mas como eu vou aprender a planejar? Vendo outros planejarem. Vendo outros planejarem. Eu conheço bem de construção porque eu vi amigos meus que são mestres de obra trabalhando. Eu vi meu pai fazendo casas de construção. Então você observa, grossura do ferro, tanto de cimento, esse cimento está muito fraco, bota mais forte. Planejamento. Planejamento é uma palavra bendita. Agora nós temos que ser humildes o suficiente para fazermos o nosso planejamento e incluirmos a tabelinha do planejamento. Qual é a tabelinha, pastor, do planejamento? A tabelinha é o indispensável. Segundo, o importante. Terceiro, o essencial. O quarto, o bom. Então você começa com o indispensável. O que é indispensável na sua vida, né? Depois o que é importante, né? Então o que é bom e o que é dispensável. Fazendo esse planejamento corretamente, você terá sucesso. Outra coisa, na área financeira principalmente, conversando com um mestre, ele me falou: muita gente se preocupa apenas com o jardim. A maioria das pessoas se preocupa apenas com o jardim. Nós nos preocupamos com o poço. O que ele quis dizer? Você tem que se preocupar com as entradas mais do que a saída. Você pode ampliar as entradas e diminuir a saída, ou aumentar a saída conforme as entradas. Então olha o planejamento aí. Aprenda com aquela pessoa que tem dinheiro e que controla bem o seu dinheiro. Fulano é miserável, todo controlador, tal. Tudo bem, existe gente assim também, mas existe aquelas pessoas que são controladoras e sabem controlar e vivem bem. Então o que elas fazem, né? Eu tenho um amigo meu que tudo que ele faz, até um papel higiênico que ele compra, ele nota num papel, né? Então tudo tem saldo, tem parece aquele saldão, né, daquelas lojas que fazem, mas tá certo. Tá certo, eu nunca consegui fazer desse jeito, não, né? Mas eu faço também. É importante que você faça o seu planejamento e chegue diante de Deus, né? Por isso que nós fizemos a campanha do final de ano. Tá aqui o nome, né? Eu vou citar daqui a pouquinho o nome das pessoas. E nessa campanha tinha 3 folhas, né? Agradecimento, pedidos e profecia. Isso faz parte do planejamento. Faz parte do planejamento. Pastor, eu quero ser um dono de mercearia. Então você vai ter que estudar como é que compra mercadoria, onde é que compra barato, quanto é a margem de lucro, né? E isso é importantíssimo. Eu conversando com um dono de supermercado, ele disse: olha, pastor, depende da mercadoria, mas a margem de lucro do nosso produto varia entre 15% a 35%. Então, mercadoria perecível, que leva gelo, verduras, iogurte e tal, nós ganhamos 35% em cima da mercadoria. Aquelas mercadorias como uma champanhe, um óleo que não leva gelo e que está ali na prateleira muito à vontade, nós ganhamos entre 15% a 20%. Então, quando eu vendo R$2.000, eu tiro uma média. Então, se eu vendo R$2.000 desse produto que eu tiro 15%, então eu tenho, né, R$300 de lucro. Então a média é essa. Então eu achei interessante demais. Eu digo, e essa verdura aí, esse produto aí que leva gelo, e você ganha 35%. Não, aí vamos dizer que eu vendo R$1.000, então eu tenho R$350 de lucro em parte. Eu disse, por que em parte? É porque eu gasto dinheiro com a geladeira, tenho as partes que se perdem, né, e tudo mais. Então a média é 20%, mesmo ganhando 30% em cima,
eu resisto como lucro apenas 20%. Eu fiquei assim pensando, que coisa interessante. Um papo desse parece uma coisa chata, mas não é. Lembre-se que às vezes uma coisa chata esconde um tesouro imenso, né? E um tesouro imenso. E você tem que aprender. Graças a Deus que Deus nos deu essa capacidade de aprender. Imagina se Deus fizesse a gente tampado, a gente não aprendesse, fosse aquilo e aquilo mesmo. Eu não consigo aprender. Não. Deus lhe deu a capacidade de crescer, de ser, de aprender. Pastor, mas é tão difícil planejar numa época dessa. Não, não é não. Você faz os planos. Agora, todos os planos não são exatos, né? Por exemplo, você planejou, eu quero casar com uma galega dos olhos verdes. Galega no Nordeste é loura. Aí no Nordeste é galega. Eu quero casar com a loura dos olhos verdes, né? Que me ame muito. Que goste muito de mim. Aí de repente aparece uma Mônica Tupiniquim na vida. Morena, dos olhos pretos, parece uma índia. Então, meu amigo, vale a pena você rever os seus projetos. Opa, ela gosta de mim? Gosta. É uma índia? Não é uma loura não, mas tá bom, vamos embora. Do mesmo jeito, às vezes a mulher, não, eu quero casar com assim, assado, cozinhado. Pode, em alguns casos que eu acompanhei no ministério, aconteceu. Do jeito que a pessoa planejou, aconteceu. Mas todo plano exige adaptações. Deve-se ter planos, sim. Deve-se fazer planos, sim. Nenhuma empresa resiste sem planejamento. Tanto financeiro, emocional, pessoal, né? Você pode agir como fosse uma empresa. Por exemplo, o seu carro é o departamento de transportes. Então o departamento de transporte está pobre. Tá, o meu departamento de transporte está precisando de pneu. Qual é o outro departamento? Departamento de alimentação. Feira, né? Departamento pessoal. Tem que olhar se os meninos estão com roupinha nova, se está precisando de um calçado. Você tem que planejar e não sair doido assim pelo mundo. O que vier você enfrenta. Tudo bem, o que vier a gente enfrenta. Mas tem que ter um planejamento, gente. Tem que ter um planejamento. E a bênção de Deus acima de tudo, né? Que Deus é quem nos livra, né? De todo mal. Então, faça um planejamento. Se os jovens fizessem planejamento. Se os jovens fizessem. Porque o jovem tem tudo na mão. Tem tempo, tem vitalidade, tem força, né? Se o jovem ouvisse e fizesse o seu planejamento bem feito. Ai, meu Deus, como seria de tanto sucesso as pessoas. Olha que coisa. Então, ensine seus filhos, se você tiver filho, ensine aos seus parentes. Faça um planejamento, meu filho, viu? Faça um planejamento. Vamos planejar. Até para colheita existe um planejamento. Para guerra existe planejamento. Como é que você quer viver sem planejamento? Tem que fazer um planejamento, né? Tem que ter um alvo. Qual é o alvo? Estabeleça alvos e lute por eles, que você consegue, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? Eu estava vendo, eu gosto muito de estudar, as pessoas não sabem nem que eu estou estudando a vida delas, né? Agora eu estudo, não é para criticar ninguém, eu estudo para aprender. Eu estava vendo a história de um médico negro que tem muita dificuldade de falar, e ele conseguiu, de uma família pobre, de uma mãe dele lavadeira de roupa, ele conseguiu ser médico, cardiologista, né? E depois ele conseguiu fazer um bom casamento, que ele é muito bem casado. Depois ele conseguiu colocar um hospital para ele, um mini hospital. Pegou uma casa e botou um mini hospital, né? Se associou, entrou na política, né? Hoje ele é deputado, a mulher é vice-governadora. Houve um alvo, houve um crescimento. Se ele chegou lá, por que você não chega? Chega, né? O que esse cara tem de especial? Bem, ele deve ter alguma bênção, porque sem bênção o cara não chega em lugar nenhum.
pode planejar, mas não chega. Mas houve um planejamento. Eu vou ser médico, eu vou botar minha clínica, aí eu vou ficar fazendo favor para as pessoas vão gostar de mim, depois eu me candidato, né? E aí, hoje é deputada, a mulher vice-governadora e tem uma família alicerçada, né? Houve uma sorte e um planejamento. Então nós temos que ter um pouco de sorte em tudo, né? Sem sorte a gente não chega em lugar nenhum. E Deus é o arrimo, aquele que segura a nossa sorte. Aquele que segura a nossa sorte é o Senhor Jesus. Mas deve-se ter um planejamento. Planejar corretamente. Planejar corretamente. Porque às vezes nós não planejamos corretamente e muitas vezes perdemos muitas oportunidades boas, né? Vamos pedir a Deus. Vamos pedir a Deus sabedoria para planejarmos os nossos projetos, né? Bem feitos. Enquanto estiver na terra, enquanto estivermos por aqui, temos que fazer planejamentos, né? Planejamentos. A pessoa que quer viver sem planejamento, ela não vive muito bem, não. Deve-se ter planejamento. Agora, claro que eu não estou pregando radicalismo, né? E também não existe nada super perfeito. A tal hora eu vou almoçar, a tal hora eu vou no banheiro, a tal hora... Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de alvos. Eu estou falando de situações que você vai planejar, que você vai olhar e vai dizer, eu vou chegar lá, em nome de Jesus, pelo poder de Deus. Planeje a sua vida e diga ao Senhor, Senhor, me ajude. Faça alvos claros, não alvos loucos, né? Não alvos loucos. Tem coisa que são alvos loucos. Coisa incrível, né? A mulher chegou para mim, pastor, estou orando pelo homem para casar com ele. Ele até gosta de mim, pastor. E amém. Como é ele, irmão? Não, ele é casado. Mas a mulher dele está quase morrendo, pastor. Eu estou até orando assim para ela descansar logo. Não, bom irmão, peraí. O senhor não vai orar comigo, não? Eu digo, oro não. E nem fale isso de novo, que se fosse você. Não, mas não é eu. Sei, mas você está fazendo planejamento para casar com um cara, depois que a mulher morrer, já está orando para a mulher dele morrer. Isso não é de Deus não, irmão. Não, pastor, mas ela não vai morrer mesmo? Que morra logo. Meu Deus do céu. Quando a gente pensa que já viu tudo, a gente sempre vê mais um pouquinho, né? Então, existe planejamento doido, né? Loucos, ou planejamento dependentes de outras pessoas. Quando fulano me ajudar, quando cicrano, e o mercado comum europeu. Então, planejamento louco, sem fundamento. Que o Espírito de Deus, que é um espírito de planejamento. Você pensa que a terra foi feita de bolo, foi? Faça-se a terra, água, não. Houve por etapas. Até a salvação da gente, ela é feita por etapas. Primeiro veio a promessa, esperando, depois veio o Messias e tudo mais. Então, tem que haver um planejamento. Tem que haver uma ideia, um alvo para a sua vida prosseguir em uma linha reta. Porque um caminho mais próximo entre um ponto e outro ponto é uma reta. Planeje, faça um planejamento. Agora lute. Um dos casos mais de sucesso que eu tive foi de um irmão que reclamava que não tinha casa. Eu fiz um acordo com ele, se ele tivesse fé, eu desafiei ele a assentar 200 tijolos por semana, 100 tijolos por semana. E ele é pedreiro. Então ele diz, pastor, eu estou 50, quase 60 anos, nunca tive uma casa. Eu disse, você vai ter, em nome de Jesus. E eu fiz esse desafio com ele, dele pegar terra no meio da rua, pegar pedra no meio da rua e começar a fazer a casa dele. Hoje a casa dele é uma casa de 2 andares que abriga 2 famílias, a dele e a do filho. E Deus foi tão bom que assim que ele terminou a casa, ele ganhou outra casa e ganhou um sítio, né, do Sem Terra. Olha que coisa, que ele já tinha se inscrito no Sem Terra, não sei o que lá. Então quando ele terminou a casinha dele, abriu lá e saiu Sem Terra dele.